Amém. Você tem o seu boletim, e dentro do seu boletim, na última página, na página 4, você tem o guia de fixação da mensagem. Nós estamos na série Vencendo os Males do Velho Ano Novo. Como dissemos, estamos a proporcionar ferramentas para que você lute contra os seus velhos inimigos, que ano após ano tentam dominar a sua fé, tentam dominar a sua tranquilidade, tentam dominar o seu sucesso espiritual. E hoje nós vamos lá para o Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículos de 66 a 72, para vencer o fracasso. É isso que nós vamos fazer. Amém e amém. Evangelho de Marcos, capítulo 14, versos de 66 a 72. Escute a palavra ou siga escutando à medida que você vai lendo na sua versão. Ora, estando Pedro embaixo, no átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro, que se estava aquentando, encarou-o e disse: Tu também estavas com o Nazareno, esse Jesus. Mas ele o negou, dizendo: Não sei nem compreendo o que dizes. E saiu. Saiu do átrio para o alpendre. E a criada, vendo, começou de novo a dizer aos que ali estavam: Esse é um deles. Mas ele o negou outra vez. E pouco depois, os que ali estavam disseram novamente a Pedro: Certamente tu és um deles, pois és também galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem de quem falais. Nesse instante, o galo cantou pela segunda vez. E Pedro lembrou-se da palavra que lhe dissera Jesus antes que o galo cante 2 vezes. 3 vezes me negarás. E caindo em si, começou a chorar. Alguém já disse que o fracasso é um punhal encravado no coração. Conviver com o fracasso é uma das experiências mais amargas que uma pessoa pode ter. Às vezes, por exemplo, o fracasso é na atividade profissional, algo que não sai bem feito, mas que se pode refazer. Disse que Thomas Edison, quando da criação da lâmpada elétrica, tinha feito mais de 30.000 tentativas até que acertasse. Felizmente acertou. Olha aí. Alguém vai à falência, perde os bens, fecha o negócio, mas pode haver uma recuperação. Uma pessoa pode se reerguer de uma má situação econômica, refazer a vida. Eu estava vendo no testemunho de Gilberto e das dificuldades pelas quais ele passou vindo a Maceió, dizendo que veio, mas que nem tudo saiu tão bem quanto haviam dito que sairia. E ele, pelo que nós nos conhecemos e da intimidade que gozamos um com o outro, passou muito poucas e boas. Não foram poucas, mas foram boas. Ele e a Tânia, até eles se estabilizarem ainda, como todo brasileiro, se reerguendo. Mas isso dá para refazer a vida. Às vezes o fracasso sucede nos relacionamentos que a gente tem. O fracasso no casamento é trágico, deixa sequelas, às vezes feridas que puxam a cicatrizar, mas pode se refazer a vida. Muita gente já se refez relacionalmente. O fracasso na criação dos filhos já é um pouco mais difícil, porque é outra vida que fica estragada. Mas há fracassos também que ocorrem quando há um erro grave. Eu conheço um homem cristão cuja imperícia no volante causou a morte da esposa. Ele sobreviveu ao acidente, mas as suas palavras me impressionaram muito. Já há muito tempo ele disse: Eu preferiria ter morrido. Às vezes nós fracassamos com Deus. Fracassamos porque nós colocamos determinados alvos, não cumprimos esses alvos, não os atingimos, assumimos propósitos que logo ficam esquecidos para trás, assumimos compromissos com Deus e fracassamos na conduta moral, no padrão cristão, e nós vamos deixando aquela sensação de abatimento cair sobre nós. A história que nós acabamos de ler nos Evangelhos é a história de um homem que fracassou. A parte de Judas
Pedro foi o que fracassou mais vergonhosamente. Seu fracasso até se tornou mais forte, porque não foi um fracasso de um homem que procurava ficar em segundo plano, mas de alguém que buscava evidência, sempre. Ele era o primeiro a falar, foi o primeiro a fazer uma declaração: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Muito dinâmico aquele homem. E como acontece com uma pessoa muito dinâmica, era também falastrão. Falava muito. O primeiro a falar, o primeiro a agir, o primeiro a puxar a espada, o primeiro a dizer: Não, Jesus, eu te protegerei. O primeiro. E quando todos falharam, a partir de Judas, como eu já disse, o que mais vergonhosamente falhou foi Pedro. Se a história concluísse aqui, para a vida de Pedro, naquele momento do seu fracasso, da sua falha, nós poderíamos ir para casa e, numa frase de um escritor pátrio da nossa língua portuguesa, ele diz: era sentar ao meio-fio e derramar lágrimas de esguicho. Era para isso. Mas a história continuou. E o segundo texto que eu quero chamar a sua atenção nesse momento é a primeira carta que Pedro escreve, no capítulo 4, versos 13 e 14. E é esse homem, Pedro, esse homem que vergonhosamente fracassou, que escreveu isso. Mas regozijai-vos por seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos rejubileis, regozijeis e exulteis, se pelo nome de Cristo sois vituperados, envergonhados, abatidos. Bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Mais tarde, as suas últimas palavras são que o cristão não deve fugir daquilo que ele fugiu nesse episódio da sua negativa, da sua negação, que era nada mais, nada menos do que o preço sacrificial pela fé que ele dizia ter no Messias, em Jesus Cristo, o seu Rabi, o seu Mestre. E nós vamos entender que pela história ele foi recuperado. E quando a gente pega esses dois textos, em Marcos 16 e 1 Pedro capítulo 4, versos 13 e 14, nós estabelecemos esses dois limites na história do apóstolo Pedro e como nós podemos fazer algumas perguntas sobre essa história e como nós aprendemos com ele a como vencer o fracasso. Então é o seguinte, vamos responder a uma primeira pergunta que vai nortear no texto a nossa confabulação hoje. Como chegamos a fracassar? Isso é importante. Como chegamos a fracassar? Como é que Pedro chegou ao fracasso? E me parece, no texto em que nós lemos, haver três atitudes de Pedro que mostram a razão do seu fracasso, particularmente do seu fracasso espiritual. E a primeira atitude que levou Pedro ao fracasso é a autoconfiança. A autoconfiança. Se você volta na sua Bíblia atrás ao capítulo 14 do mesmo Evangelho de Marcos, a partir do versículo 27, nós vemos Jesus dizendo essas palavras. Diz então Jesus: todos vós, que estava falando aos seus discípulos, vos escandalizareis, porque escrito está: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Todavia, depois que eu ressurgir, irei adiante de vós para Galiléia. Ao que Pedro lhe disse: ainda que todos se escandalizem, nunca, porém, eu. E replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nessa noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes tu me negarás. Mas Pedro repetia com veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E assim também diziam todos os outros 11. Eu quero chamar a sua atenção para esse relato aqui, porque o Evangelho de Marcos é considerado o Evangelho narrado por Pedro. Ele não está escrevendo algo, Marcos, aqui, que seja do conhecimento de Pedro. Pelo contrário, é Pedro quem lhe dá as informações. E Pedro é bem enfático, como você viu, ao mostrar toda a vergonha da sua queda. Começou com autoconfiança. Autoconfiança excessiva nos torna autossuficientes e muitas vezes negligentes. Deixe-me ser um pouco prosaico aqui para a alegria de quem como eu aprecia.
vamos falar de futebol. E não será sobre o fracasso dos 7-1 para a Alemanha, de jeito nenhum. Os mais antigos devem se lembrar que em 1974, véspera do jogo Brasil e Holanda, eu assistia um DVD compilado pela revista Placar, que meu pai comprava e colecionava, alguém perguntou ao nosso autoconfiante conterrâneo: Zagallo, você não está preocupado com a Holanda? Ela é campeã da Europa, não perde há 3 anos, está jogando o futebol mais bonito do mundo. Ela tem o maior jogador do mundo, Johan Cruyff, e tem o segundo maior jogador do mundo, Nestlings. Não estou preocupado com a Holanda, ela aqui tem que estar preocupada conosco. Somos tricampeões do mundo, e sempre tem Cruyff, nós temos o Luiz Pereira, que é o maior zagueiro do mundo. O Luiz Pereira, coitado, está procurando o Cruyff até hoje. A Holanda mandou o Brasil de volta para casa, foi uma vergonha o que aconteceu. Estava-se demasiadamente autoconfiante, dormindo sobre os louros do passado, escudado numa força que não se tinha. Alguma semelhança com 2006 e 2018 no 7-1 é mera coincidência. Não é mera coincidência, é burrice histórica. Quantas vezes, irmãos, na vida espiritual, nós nos julgamos muito fortes, melhores do que outros que já caíram antes de nós? Ou presumimos que temos uma força, superdimensionamos a nossa capacidade e quando nós enxergamos, não somos aquilo que nós pensamos e já estamos caídos. E essa autoconfiança indulgente que a gente tem para conosco mesmo produz essa autossuficiência. E não raro com ela a arrogância e a negligência. Eu sou espiritualmente forte. Lembrem-se, o início da queda de qualquer um começa com esta supervalorização do seu caráter espiritual. Supervalorização do caráter espiritual. A segunda atitude de Pedro que o levou ao fracasso é a falta de aplicação espiritual. Lembram de Mateus capítulo 26, verso 40? Deixa eu voltar um verso. No verso 39, Jesus diz assim: fiquem aqui enquanto eu vou ali adiante orar um pouco, no jardim do Getsemane. Na noite em que foi preso, eles acabaram de ter a ceia do Senhor, saíram cantando um hino até o jardim. E o Senhor Jesus então disse: esperem aqui, eu vou ali adiante a orar e vocês vigiem comigo. Aí Jesus volta, o que é que acontece? Ele encontra os 3, Pedro, Tiago e João, dormindo. E aí ele diz o quê? Pedro? Por quê? Não era Pedro impossível? Não era Pedro autossuficiente? Ele disse: Pedro, nenhuma hora tu pudesses velar comigo. Pedro deve ter sido aquele que disse quando Jesus estava falando: não se preocupe, Messias, não se preocupe, ali, nós vamos estar aqui, nós vamos orar. O único momento, vocês percebem o que é curioso em Mateus 26, 39 e 40, que o único momento em que Jesus Cristo precisou dos seus discípulos, o único momento em que ele pediu apoio: vou ali adiante, orem, ficai aqui e orai por mim. Eles foram dormir. Inclusive Pedro. E foi a Pedro que Jesus se dirigiu: Pedro, nem uma hora que pudesse velar comigo. Eu acho que isso é uma advertência das maiores, porque parece que as igrejas de hoje vivem dessa prática eclesiológica de McDonald's, ou de fast food, de comida rápida. Nós queremos cultos rápidos, mensagens rápidas, louvores que excitem e tragam o céu para a terra, mas é tudo nessa superficialidade. Então os cultos são dinâmicos, são energéticos, enérgicos, as pessoas se sacodem, mas não trazem reflexão nenhuma. Então a grande ênfase nas igrejas hoje parece que não é em criar raízes, em ter solidez, em ter profundidade, mas em festas e sensações. Nós vivemos em função da celebração, não em função do conteúdo. Sabe o que é isso? É falta de aplicação espiritual. O culto é apenas algo que nós vamos e terminamos, seguimos com a nossa vida, a vida cristã, muita gente se reúne uma hora de culto. Quando vem para a escola dominical, só leem a lição da igreja. Quando há culto de oração, vem, mas toda a convivência com a palavra de Deus e com a oração acontece na igreja. E queridos, isso é uma receita para se ter casca sem se ter conteúdo. Aparência sem significado.
E é exatamente por isso que os crentes continuam caindo às peitas e aos borbotões. A falta de aplicação espiritual. A autossuficiência, que gera a negligência, que gera todo esse arcabouço de supervalorização do ser espiritual e depois a falta de aplicação espiritual. É fazer o dever de casa, meus irmãos. Uma terceira atitude que levou Pedro ao fracasso e que leva muita gente ao fracasso é a companhia inadequada. Companhia inadequada. Pedro deveria estar com os discípulos, mas foi se sentar com os zombeteiros lá para a fogueira. É interessante que o foguinho aqueceu as mãos de Pedro, mas congelou seu coração. Por isso o salmista diz no Salmo 1: bem-aventurado o homem, ou o varão, ou a pessoa, bem-aventurado aquele que não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite, pois ele será como árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá seu fruto na estação própria e cujas folhas não morrem. Não são assim nos lindos, é como uma moinha que o vento espalha, pelo que não subsistirão no dia do juízo nem na congregação dos justos. Ah, Pedro, companhias inadequadas. Ah, irmão, quantas vezes nós também cultivamos companhias inadequadas, principalmente jovens e adolescentes cristãos, para os quais os valores da rua acabam se tornando mais desejáveis e seguidos do que os valores da igreja, do que os valores da casa. Olha o carnaval semana que vem. Preciso dizer mais? Tem igreja que quer botar o bloco na rua. O que é que eu posso dizer? Eu tenho que guardar minha língua para não pecar contra ti, Senhor. Essas companhias são um perigo. Pedro deveria ter intuído logo na primeira acusação: você é um deles. Puxa o carro, vai embora. Mas ele insistiu em permanecer ali, então veio o fracasso. Versículo 71, do texto que eu li, diz assim: ele, porém, começou a praguejar. Foi aquele homem que no capítulo 16 disse a Jesus na cara dele: ainda que seja necessário morrer contigo, eu nunca te negarei. Agora ele está praguejando e jura. Não é só uma declaração, não, uma jura. Não conheço esse homem de quem falais. Agora, meu irmão, minha irmã, você soma tudo isso: autoconfiança, que produz arrogância, falta de aplicação de seriedade espiritual, convivência com companhias que não são as melhores, na realidade são as piores. Qual é o resultado? Verso 72. Caindo em si, começou a chorar. O que é isso aqui? Isso não é reconhecimento do fracassei. Mas percebam que não foi uma coisa que aconteceu de um momento para outro. Foi alguma coisa que Pedro não cultivou na sua vida ao longo de 3 anos e quase 1000 dias de ministério com o Senhor. Ele continuou aquele mesmo Pedro arrombado, aquele mesmo Pedro estovado, aquele mesmo Pedro apressado, aquele mesmo Pedro falastrão, energético, enérgico, mas lhe faltava dependência completa de Jesus, lhe faltava aplicação espiritual nas coisas que Jesus estava ensinando, lhe faltava a escolha de boas companhias nos momentos críticos. Mas aí nós vamos à segunda pergunta, porque a gente já entende o arcabouço do fracasso de Pedro. Mas agora eu quero levar vocês para o entendimento de como Deus trata os fracassados. Como Deus trata os fracassados. Como é que você trataria o cônjuge que fracassasse nos votos conjugais? Corria para fora de casa, saía de casa? Como você trataria seu filho que estivesse escorregando, envolvendo-se em drogas? Ou uma filha que engravidou precoce e estupidamente nas mãos de um Dom Juan da vida? Ou como você trataria seus pais por algum motivo, talvez por incapacidade ou dificuldade, quando eles fossem insuficientes já no oferecimento das suas expectativas? Talvez nós fizéssemos da maneira mais cruel e humana possível. Mas como é que Deus trata o fracassado? Eu vou lhes dizer bem rapidamente. A primeira coisa, Ele não esquece. Ele não esquece. Marcos capítulo 16, verso 7. Ele está ressuscitado. O anjo avisa às mulheres que aparecem à sepultura.
Ide, dizer a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, como ele vos disse. Vocês perceberam que Deus, através do anjo, não esquece Pedro. Pedro fracassado, Pedro autossuficiente, Pedro com falta de aplicação espiritual, o Pedro com péssimas companhias nas horas críticas da sua vida, mas ele não esquece. É assim que Deus trata os fracassados, ele não esquece. Ele tem algo ainda a fazer da vida de Pedro. O anjo não diz assim: olha, Jesus mandou um recado, Deus mandou um recado, ele quer encontrar com todos. Pedro não. Ele não quer ver Pedro. Depois do negócio do galo, acabou-se. Mas o anjo diz assim: dizei a seus discípulos. Está falando para duas mulheres. Elas vão correndo, dizendo que Jesus ressuscitou. Mas o anjo disse: dizei a seus discípulos e a Pedro. Veja uma preocupação celestial em mandar um anjo com uma mensagem não apenas coletiva, mas uma mensagem pessoal para aquele que, a parte de Judas, fracassara mais vergonhosamente. Porque Deus tinha alguma coisa a tratar com Pedro. Isso é uma emulação histórica da verdade que a gente encontra em Isaías capítulo 49, verso 15. Pode uma mulher esquecer-se do seu filho de peito, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. É assim que Deus fala a uma nação que fracassou no testemunho, que estava em cativeiro por conta do seu fracasso, mas Deus não desiste do fracassado, Ele não o abandona. A igreja pode ser que sim, espero que a nossa nunca, porque alguém já definiu a igreja como um único exército que abandona os seus filhos para morrer. Mas Deus não abandona os seus. Como é que Deus trata o fracassado, pastor João? Primeira coisa, Ele não esquece. Segundo, Ele reitera a amizade. João capítulo 21, versos 15 e seguintes. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? Respondeu-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar: Simão, filho de João, amas-me? Respondeu-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: pastorei as minhas ovelhas. Perguntou-lhe terceira vez: Simão, filho de João, amas-me? Entristeceu-se Pedro por lhe ter perguntado pela terceira vez: amas-me? E respondeu-lhe o Senhor: tu sabes todas as coisas, tu sabes que te amo. E disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Amém. Eu já mencionei isso antes. Comer com alguém, para o oriental, era criar vínculo com alguém. Não se comia com desconhecido. Não havia almoço de negócios. O almoço era de família, de um grupo identificado um com o outro, entranháveis afetos e compaixões. Comer com alguém era ter um vínculo com alguém. É daqui que vem a nossa palavra companheiro. E essa palavra companheiro, vilipendiada aí por muitas outras noções absurdamente antibíblicas, né? Mas é daqui que vem aquele que come o pão com alguém, porque partilha a vida com alguém, é ter vínculo. E Jesus come com Pedro. Ele continua amigo de Pedro. Ele continua em vínculo com Pedro. Se deixamos de ser amigo de quem falha conosco, Jesus não deixa de ser nosso amigo quando nós falhamos com Ele. Ele reitera a amizade. Pastor, como é que Deus trata os fracassados? Primeiro, Ele não esquece. Segundo, Ele reitera a amizade. Mas terceiro, ainda em João capítulo 21, verso 15, Ele toma a iniciativa. Perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que esses? Vocês já tiveram uma condição em que vocês brigaram com alguém, já falharam com alguém, depois não sabiam nem como chegar e conversar com a pessoa? A gente usa a expressão quando é destrenada. Eu não sei se é uma expressão ainda de destreinada, ou sei lá, destrenada, mas a gente usa essa expressão. Você fica cheio de pernas, né? Você fica constrangido. O seu constrangimento é tal que muitas vezes você não consegue falar. A parte ofensora não sabe
nem como chegar para pedir desculpas. Eu acredito que havia alguma coisa assim. Vocês já imaginaram nessa refeição como é que estava o coração e a mente de Pedro? Porque ele sabia que Jesus sabia. Ele sabia que os outros sabiam. Ele sabia que todo mundo estava sabendo. Que ele, por sua autossuficiência, por sua falta de aplicação espiritual, por suas companhias inadequadas, ele havia negado Jesus. Como Jesus tinha dito no capítulo 14, 3 vezes antes que o galo cantasse 2. Todo mundo sabia. Vocês já imaginaram como Pedro estava constrangido nessa refeição? Se coloca nas sandálias de Pedrão. Mas aqui a iniciativa é da parte ofendida. Simão, filho de João, amas-me mais do que esses. Jesus não deixa Pedro de lado. A relação não foi sepultada. Muito pelo contrário, é Jesus que toma a iniciativa. Amém. Nós podemos falhar espiritualmente, falhar com Deus, mas devemos sempre ter em mente que Ele não nos esquece, de que Ele não nos abandona, de que Ele sempre está tomando a iniciativa, Ele não desiste de nós. E eu apontaria uma quarta atitude de Jesus, que seria essa: Ele dá uma nova oportunidade. Dizem que algumas coisas não voltam jamais. A palavra falada, a pedra lançada, a oportunidade depois de passada. Mas um Deus maravilhoso como esse, mesmo quando o fracasso é retumbante, Ele dá nova oportunidade. João capítulo 21, verso 15, 21, 16, 21, 17. Apacenta os meus cordeirinhos, pastoreia as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Não foram 3 as negativas? Aqui estão 3 oportunidades de serviço. Tantas vezes quantas Pedro falhou, teve de novo uma oportunidade a ele oferecida. Como é que Deus trata os fracassados, pastor Lô? Ele nunca vê ninguém como um caso perdido. Essa é a nossa grande esperança. Agora vocês se lembram, uma coisa está desenrolando, não é? A primeira pergunta foi como chegamos a fracassar. A segunda é como Deus trata o fracassado. Mas vamos à nossa última pergunta, né? Com isso nós vamos encerrar o assunto. É como responder ao tratamento de Deus. Todas as vezes que eu venho pregar em nome do Senhor, eu venho, como o irmão Jalon salientou na oração, trazendo alguma coisa do reino do céu. Não alguma coisa do meu arrazoado. Seria idiótico para mim tentar convencer a vocês de assuntos espirituais, quando para muitos deles eu sequer tenho conhecimento, autoconhecimento, conhecimento próprio. Mas eu lhes trago os valores do reino, porque em quem vocês devem se espelhar não é em mim, é no Cristo, nosso Senhor. Ele é o nosso padrão, Ele é nosso guia, Ele é o nosso mestre. Ele é a quem a gente não pode desonrar. E é interessante que muita gente hoje em dia usa aquela expressão a torto e a direita, como diz, é o ungido do Senhor. A religião católica advoga a infalibilidade da Papa. O Papa, quando fala de cátedra, né, na qualidade de Papa, ele não falha, ele não erra. Tudo que ele diz é palavra ao mesmo nível da palavra de Deus. Graças a Deus que não existe o meio evangélico, senão sei lá o que estaria acontecendo. Mas de qualquer maneira tem essa expressão também. É ungido do Senhor. O que ele diz tem que ser a lei vigente. Vai subir o morro, vai descer de submarino, vai voar no céu mais alto que o Espírito Santo. Na realidade, não importa. A grande realidade é como a gente responde ao tratamento de Deus. Primeiro, acreditando que ainda há esperança. Acreditando que ainda há esperança. Se eu estou falando a você, numa situação análoga de Pedro, se eu estou falando para você, que você está diariamente com alguém que está lidando com o fracasso, que está lidando com o peso da culpa, que está lidando com toda a estrutura de desarmação do ser por conta do fracasso, ou espiritual, ou moral, ou físico, ou material, ou financeiro, ou sociológico. É triste, porque os homens colocam valores que são absolutamente lunáticos, não são desse mundo. E os padrões de julgamento
para definir o que é sucesso hoje, estão na contramão daquilo que Deus e a Bíblia dizem que é sucesso. Então, o fracasso foi institucionalizado pela iniquidade sociológica como um padrão de sucesso. Então, o cara que chega lá em cima, mesmo fazendo toda a barbaridade jurídica, financeira, mesmo enganando, mesmo fazendo e acontecendo, a ele é o meu guia, o meu padrão de sucesso, de êxito profissional, de êxito isso, de êxito familiar. Que loucura! Mas acredite que ainda há esperança. Judas, como eu falei no início, fracassou tanto quanto Pedro. Mas em oposição a Pedro, Judas desacreditou na possibilidade de perdão. Só isso. A única diferença, meu irmão, minha irmã, entre Pedro e Judas é que Judas desacreditou na oportunidade, na possibilidade de perdão. E aí, em vez de se envolver, veja como as companhias inadequadas são. Em vez de se envolver com Jesus, em vez de voltar ao corpo discipular, do qual ele não havia sido expulso, ele se expulsou a si mesmo. Ele se ostracizou, pegou as suas 30 moedas de prata e disse: agora minha alma tu tens em depósito para muitos dias, então come, bebe e folga, eu não quero mais nem saber dessa confusão jesuítica. Eu quero simplesmente. E aí ele se isola, se ostraciza, mas quando ele cai em si, ele sofre profundo remorso, mas em vez de voltar a se envolver com Jesus, Judas foi se envolver exatamente com as pessoas que o subornaram. E me parece que uma pessoa que se vende não vale nada, inclusive para quem a comprou. Então Judas se viu sem esperança e correu para o suicídio. Pedro creu que havia ainda esperança para ele. Envergonhado, cabisbaixo, constrangido, mas estava lá. Porque Deus disse, não esquecendo-se dele, diz aos seus discípulos de Pedro, vão para Galileia, porque ele foi adiante deles. Pedro creu que havia esperança para ele, porque meu irmão, minha irmã, a esperança faz parte do ideário cristão. A esperança está enraizada em nosso caráter, é da índole essencial de cada filho e filha de Deus. O cristão tem esperança, porque sempre há uma oportunidade. Se nós devemos carregar uma noção em nossas vidas, é essa de que o cristão não tem passado, ele só tem presente e futuro. O passado foi esquecido, foi jogado no mar do esquecimento, foi perdoado, não é esfregado no nosso rosto por Deus. Em Romanos 8:1 diz, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Em 2 Coríntios 5:17, talvez um dos versos mais conhecidos de Paulo, pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Deus não pede folha corrida de ninguém, não pede certificado de antecedentes criminais de ninguém. Jesus não vive a fazer cobranças, vive a oferecer oportunidades. Se você cair, não é o fim. Primeiro é crer que há esperança. Essa é a primeira resposta. A segunda, tendo cuidado com o sentimento de culpa. Isso não está no texto, mas faz parte do todo. Como eu disse, Pedro e Judas tiveram a mesma experiência depois do fracasso. Só que em Judas, o sentimento de culpa o conduziu à morte. Em Pedro, o sentimento de culpa o conduziu ao choro e à consagração de vida. Tomem muito cuidado, meus irmãos, porque o Espírito Santo não cria sentimento de culpa em ninguém. E esses vasos por aí afora lidam com a culpa humana, que é a principal ferramenta de Satanás. Quando você vir um profeta com profetadas, um apóstolo com apostolices, tentando infundir culpa como mecanismo de controle, mecanismo de extração monetária ou de obediência e de subserviência, corram. São espelhos de Satanás. Eu estou cansado desses vasos. Normalmente eles são selite ou hidra, um dos dois. Não servem para nada, não servem para receber dejetos, mas são considerados como sendo as sumidades. Queridos, o Espírito Santo não cria sentimento de culpa em ninguém. Ele produz convicção de pecado
e leva ao arrependimento e à mudança de vida. Ele empurra na direção de Cristo. O acusador não é o Espírito Santo. A Bíblia chama Satanás de quê? O acusador de nossos irmãos. É Satanás quem acusa. É Satanás quem cria desespero. É Satanás quem cria aflição. O Espírito Santo convence do pecado. Mas o Espírito Santo não joga para o desespero. Ele empurra para Deus. Ele empurra o fracassado para o perdão. É esse sentimento humano que nos empurra para o Monte Sinai. E nós chegamos lá, na lei, e nos vemos como pecadores. Pode parecer até religioso, mas esse é um impulso destrutivo. Porque é a lei que faz com que o pecado tenha poder sobre nós. É o que Paulo explica. E aí eu vou me colocar de novo debaixo da lei. Paulo diz: que absurdo é esse? E quando você vai para o Sinai, esse sentimento de condenação, esse sentimento de imposição. Qualquer dia desse eu vou pregar aqui sobre levando a cruz à força, a experiência de Simão Sirineu, que foi obrigado na paulada a levar a cruz de Jesus Cristo até o Calvário. E tem gente que parece que usa o arcabouço da lei mosaica, judaica, para começar a prescrever penitência para crente em Cristo Jesus. Que absurdo! Eu não me deixo levar por nada, nem pelas culpas adivinhas dos meus erros, para o Monte Sinai, porque lá, segundo a lei, eu vou me ver como um miserável pecador. Não, eu quero ir para o Monte Calvário. No Calvário não há acusação, há perdão. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. No Calvário não há uma palavra de recriminação, no Calvário não há uma palavra de acusação, mas uma oferta de vida. Hoje estarás comigo no paraíso. Da boca do nosso crucificado só brotam palavras de perdão. Do crucificado só vem gestos de reconciliação e de aceitação. É a leveza do Evangelho, em vez da dureza do legalismo religioso. É a espiritualidade que floresce à luz das oportunidades, do tratamento de Deus. E como a gente recebe esse tratamento, cuide dessa questão do sentimento de culpa. Não deixe que o sentimento de culpa lhe conduza ao Monte Sinai para você sentir o pior dos homens, a pior das mulheres. Vá para o Monte Calvário. A última coisa a fazer, meu irmão, aceitando a nova oportunidade. Diz a história que no fim da vida, Pedro, por causa da sua fé, foi crucificado, foi um mártir. E ao ser crucificado, pediu para ser de ponta cabeça, de cabeça para baixo, porque não se achava digno de morrer como o seu Senhor. E aquilo que ele disse lá atrás, que a gente viu aqui, naquela arrogância negligente, naquela autossuficiência burra, ainda que lhe seja necessário morrer por ti, nunca te negarei. É nessa hora que ele assume. Depois que ele recebe do Senhor a nova oportunidade, depois que ele cuida do sentimento de culpa dele na presença do Pai, aí sim é quando Pedro, ele efetivamente amadurece. E ele diz efetivamente: é a esperança que ele me trouxe. A minha culpa já não determina, o meu fracasso não determina o meu futuro. E é aí quando Pedro, que o negou, tem uma nova oportunidade. Nessa nova oportunidade ele assume com a consequência da sua própria morte, e ele é fiel até a morte. Como responder ao tratamento de Deus conosco? Aceitando o seu perdão, envolvendo-nos no ele total firmemente. Mas no final dessa nossa conversa, você está desanimado, porque você pode estar dizendo: mas pastor, eu estou longe de ser Pedro, estou longe disso. Eis aqui um homem, servo de Deus, faliu no comércio aos 31 anos de idade, perdeu para vereador aos 32 anos, faliu novamente num outro comércio aos 34 anos, aos 35 sua esposa faleceu, teve colapso nervoso aos 36 anos, perdeu para prefeito aos 38 anos, perdeu para federal aos 43, perdeu para deputado estadual aos 46, perdeu para deputado federal aos 48, perdeu para senador aos 55, perdeu para vice-presidente aos 56, perdeu para senador aos 58, mas foi eleito presidente dos Estados Unidos aos 60 anos, em 1861.
e ele fez o seu juramento com a sua mão sobre a Bíblia do STF americano. Talvez seja essa uma das grandes diferenças entre o nosso STF e o deles. É que eles leem a Bíblia, é que eles oram antes de começar as sessões, é que eles pelo menos não têm o desplante de alijar a Deus das decisões mais importantes da nação. E ele fez o seu juramento com a sua mão sobre a Bíblia do STF americano. E ele salientando depois no seu discurso inaugural, dizendo: não jurei sobre a minha própria Bíblia, porque ela já está a caminho da Casa Branca, onde vai permanecer o meu escritório para minhas devocionais diárias. E esse homem foi assassinado, mas não perdeu a sua fé nem a sua salvação. Esse homem foi Abraham Lincoln, servo do Senhor Jesus Cristo, e homenageado por suas virtudes em todas as notas de $5 dos Estados Unidos, desde o começo da impressão dessa nota, e há de perpétua, até que as coisas se consumam. Mas vamos ao final. Esse é o tipo de mensagem que eu espero que ninguém diga: bom, João, é muito boa essa mensagem, porque temos alguns irmãos que aqui podem cair, podem fracassar. Eu não preciso, porque eu não caio, mas a gente sabe que tem uns crentes fraquinhos por aí. Para eles, essa foi uma boa mensagem. Mas se você está pensando assim, eu quero ler o texto de 1 Coríntios 10, 12, em que Paulo, com muita sobriedade, diz: aquele, pois, que pensa estar em pé, olhe, não caia. Você pode cair. Qualquer um de nós pode cair. Até anjos caíram. Por isso essa mensagem é mais um alerta, é mais uma chamada à consagração, é mais uma oportunidade de santificação pessoal diante do Senhor. Mais uma chance de reafirmar a sua dependência completa ao Pai Eterno, mais um desafio para você colocar toda a sua fé em Cristo. A grande realidade é essa: se falharmos em qualquer área de nossa vida, hoje, amanhã ou depois, lembremos disso. Deus se interessa por quem falha. Deus não perde interesse por você, porque você fracassa espiritualmente, porque você fracassa relacionalmente, porque você fracassa em alguma área da sua vida. Não se desesperem. Cristo tem sempre interesse por você. Cristo pode mudar a sua história como mudou a de Pedro. Ele vai olhar nos seus olhos, contemplar as suas obras, e sem nenhuma palavra de recriminação ou de condenação, ele vai voltar a lhe perguntar: tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? E a nossa resposta é não diferente da de Pedro: sim, Senhor, tu sabes de tudo. Tu sabes da minha fraqueza, da minha autossuficiência. Tu sabes de todas as coisas negativas em minha vida, inclusive dos meus atos de fracasso. Mas tu também sabes que eu te amo. É como aquele homem a quem Jesus perguntou: tu dizes que eu tenho poder para fazer isso? Tu acreditas nisso? Tu crês nisso? E aquele homem, como muitos de nós devem fazer, deve dizer: Senhor, eu creio, me ajuda.